Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Hoje nós temos a alegria de ter o nosso irmão amigo Rob Moura, da Casa do Caminho de Prazeres, que fará a palestra sobre benefícios pagos com a ingratidão. A nossa irmã Patrícia Firpo efetuará a prece final dos nossos trabalhos. E este irmão de vocês comentará ligeiramente a questão 696 e a 697, que é da lei de reprodução. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Responde os espíritos superiores, seria uma regressão, à vida dos animais. O estado de natureza e o da união livre e fortuita dos sexos. Hoje, ainda, infelizmente, nós estamos vendo constantemente pessoas que se unem não pelos laços verdadeiros do amor, mas pelos laços da beleza física, a atração, a paixão. E então vários casamentos são desfeitos de uma união que não é da natureza. O homem e a mulher são seres inteligentes da criação de Deus. E como inteligentes na procriação das espécies humanas, nós temos que ter a responsabilidade de colocá-los no mundo como Deus assim determina, orientá-los, instruí-los para que eles se tornem pessoas de bem. Nós estamos na Casa Espírita constantemente em aprendizado. Ninguém diga eu sei tudo. A cada dia, a cada ano, nós estamos aprendendo um pouquinho mais, desde que nos esforcemos para isso. Ninguém aqui é anjo, eu sempre falo isso. Nós somos criaturas ainda imperfeitas, com nossos vícios, e que precisamos vencê-los, porque se não conseguirmos, no amanhã estaremos novamente a restaurá-los, a tentar progredir. Esta é a lei. A lei humana, vejam que sofre modificações constantes. Estão agora fazendo a modificação da Previdência. Por que a modificação? Porque muita coisa ainda não está certa. Nós estamos vendo a política também sendo modificada ou tentando ser modificada, e tudo segue o seu ritmo, só que a lei da natureza não há modificação. Ela é única. Plantou, colheu. A sementeira do Pai é livre, a colheita obrigatória. Ninguém planta o mal para colher o bem. Então nós constantemente, e todos os palestrantes que ocupam essa tribuna, constantemente estamos falando sobre isso, e o primeiro que ouve somos nós, e o ouvido é o mais perto da nossa boca. Então não basta vir à Casa Espírita, não basta tomar passe, fazer desobsessão, se não combatermos aquilo que todos nós trazemos conosco, as nossas imperfeições, os nossos vícios, que são as portas abertas para que os espíritos ainda imperfeitos, inferiores, se aproveitem de nós para nos trazer a obsessão. Quantos estão obsidiados? Obsessões simples, uma subjugação, uma fascinação. O que é isso? Então, eu sempre falo, e não vou cansar de falar, espíritas, amai-vos. É o primeiro ensinamento do Espírito de verdade. Espíritas, instruí-vos, porque não basta só frequentar. Nós temos que entender o que é a doutrina espírita, o que ela pode fazer por nós, nos auxiliar nesta caminhada que é tão árdua, tão difícil. Por quê? Porque ainda nos encontramos num plano de expiação e de provas.
Expiação e de provas significa que o mal ainda supera o bem. E que nós precisamos, como os seres inteligentes da criação de Deus, começar a modificar. E não modificaremos sem a caridade. Não modificaremos sem o amor ao próximo. E não modificaremos sendo aquele que emperrou e não, eu estou certo, eu sou assim, não modifico. Por que não? Deus nos criou a todos iguais, numa simplicidade, numa ignorância para as coisas da ciência, mas dotou a cada um de nós das inteligências. Inteligência que nos permite raciocinar, que permite distinguir o bem e o mal. Cabe a cada um seguir o caminho como Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Toda religião que planta os ensinamentos do Mestre Jesus é boa. Mas muitos ainda agridem uns aos outros porque professam outro credo que não é o dele. É ignorância. É uma coisa que perde completamente a oportunidade desta reencarnação que nos foi concedida pelo Pai Celestial. Cada um é livre e essa liberdade tem que ser bem utilizada para que amanhã sejamos melhores do que hoje. Vamos todos fechar nossos olhos, elevar o pensamento ao alto, agradecendo ao Pai Celestial pela vida que nos concedeu, agradecendo ao Mestre dos Mestres Jesus, que sempre nos orienta através da espiritualidade amiga, a esta casa de trabalho, de oração e de amor que nos acolhe a todos. Ilumina, Senhor, o nosso palestrante desta noite e permitai que possamos dar início à primeira parte dos trabalhos desta noite, gozando da plenitude de Tua santa e divina paz. Com a palavra, nosso irmão, amigo, Rob Moura. Para mim é motivo de muita alegria, satisfação, estar mais uma vez nessa casa de oração e trabalho para realizar essa tarefa, né? Que é muito importante para todos nós, como o nosso irmão bem falou. Importante para mim primeiro, porque eu vou falar tudo que eu irei falar serve primeiro para mim e depois para vocês, né? Não valeria de nada se eu quisesse aqui ter a pretensão de simplesmente falar: você precisa disso, você precisa fazer isso, vocês precisam agir assim, achando que eu também não necessito fazer dessa forma, né? Não é bem por aí. Todos nós somos aqueles endividados do passado, né? Do passado. Somos aquelas criaturas, né? Ainda que eu costumo dizer assim, que veio com defeito de fábrica. Não estamos aqui por mero acaso. Tem hora que eu estou aí. Segunda-feira passada eu estava aqui. Eu não sei se vocês viram, mas segunda-feira passada eu estava aqui. Também recorrendo à espiritualidade, a um auxílio, a um psicólogo, a uma coisa, né? Por quê? Porque eu também necessito, e é preciso a gente reconhecer isso. Quando estamos precisando de ajuda e a gente não pode fazer aquilo sozinho, reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas e recorrer a quem pode nos ajudar e nos auxiliar. Isso é muito importante. A gente não achar, né, que já é o dono da verdade. Não, eu já conheço a doutrina espírita, eu já sei como se faz e agora eu vou fazer acontecer sozinho. Não preciso da ajuda de terceiros. Não é muito por aí. Todos nós precisamos uns dos outros. Ora eu estou do lado de lá, ora eu estou do lado de cá. E assim, mutuamente, nós vamos nos ajudando, né? Vamos dando as mãos. Quem está mais forte vai auxiliando aquele que está mais fraco no momento. Às vezes o que estava mais forte já está mais fraco, o outro já está mais fortalecido, segura na mão dele, auxilia ele. E assim nós vamos caminhando juntos, sem querer ser melhor do que o outro, né? E também não se colocando tão inferior. Ah, não sou ninguém, coitadinho, ai de mim, quem sou eu, né? Não é muito por aí. Todos nós temos o nosso potencial. Jesus disse: tudo que eu fiz, vós também
Podeis fazer, não é? Jesus mente? Não, ele disse que a gente poderia fazer. Muitas vezes o que nos falta é o que? A vontade. Às vezes a gente não tem vontade de querer auxiliar, de querer ajudar, só quer mais ser ajudado, só quer mais ser beneficiado, que ainda é uma coisa muito natural do nosso dia a dia, devido às nossas imperfeições morais, né? A nossa limitação, a nossa pequenez. Aí a gente sempre está querendo ajuda, sempre está querendo ser beneficiado, e esquecemos muitas vezes que é dando que se recebe. Já dizia o nosso irmão, né, Agostinho, né, Santo Agostinho, né, aquela oração belíssima, né, que cantada São Francisco, né, obrigado aos universitários, estão apostos. É porque às vezes a gente não percebe, a gente se equivoca, e é importante, pode dizer. E ela, quando é cantada, é de uma emoção, né, de uma energia, né, a oração de São Francisco de Assis é uma coisa espetacular, grandiosa. Eu tenho uma experiência com... Antes de entrar no tema propriamente dito, eu vou contar essa experiência que eu tive. Quando eu vi, não pela primeira vez, mas assim, com o ouvido de ouvir, né? Que Jesus disse, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? Porque muitas vezes a gente escuta, mas não ouve. Ouvir é com ouvido, escutar é escutou e não prestou atenção, não captou aquela informação. Há uma diferença, né? Entre escutar e ouvir. Por isso Jesus dizia assim, quem tem ouvido de ouvir, ouça. Porque muitos estavam apenas escutando, não estavam ouvindo e assimilando aquela mensagem. Eu já tinha ouvido falar muitas vezes na oração de São Francisco, tanto rezada como cantada, mas eu nunca tinha prestado tanta atenção como nesse dia, depois que me tornei espírita, obviamente, né? Porque quando a gente se torna espírita, parece que os canais de percepção são mais abertos, né? Aflora. Coisas que a gente antes não percebia, a gente começa a perceber com mais clareza, né? É interessante isso, né? Então eu escuto a oração de São Francisco de novo, depois de espírita. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. E o restante você já sabe, né? Eu comecei a fazer esta oração de coração, com vontade e com sentimento. Poucos dias depois, as coisas começaram a complicar. Porque as pessoas problemáticas começaram a me procurar. Muitas. Sofredoras, desanimadas, tristes. Uma multidão de criaturas começaram a me procurar de uma forma exagerada, vamos dizer assim. Aí eu me vi sufocado. Foi quando eu fui perceber que às vezes a gente pede o que não tem condição de fazer. São Francisco de Assis rezava isso, mas ele já tinha essa condição de realizar essas coisas, né? E mesmo assim, na sua humildade, pedia a Deus essa condição. Aí eu me vi ainda muito impossibilitado de realmente cumprir aquela prece na prática, né? Fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu possa levar o perdão, o amor, aquela coisa toda. Não significa dizer que nós não possamos fazer. Podemos sim, né? Fazer. Agora, cada um dentro da sua condição, dentro da sua limitação. Nós ainda não somos essas criaturas ainda iluminadas, né? Que já pode levar essa paz para o mundo inteiro de uma forma tão, né? Assim, agora eu vou ser o benfeitor, né? Não. Mas a gente pode começar, como a gente estava conversando aqui logo no início, o nosso irmão conversando comigo ali, a gente pode começar com quem? Conosco mesmo primeiro. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Fazer uma reflexão, será que eu estou odiando alguém? Então, se eu estiver odiando, eu preciso fazer o quê? Perdoar. Para poder a gente ajudar o outro, a gente precisa se ajudar primeiro. Para poder auxiliar o outro, a gente precisa se auxiliar primeiro. Foi isso que Jesus ensinou lá atrás, né? Há mais de 2.000 anos atrás. Amar o próximo como a si mesmo. E muitas vezes a gente esquece isso. A gente quer auxiliar o outro, quer ajudar o outro, sem se ajudar, sem ter condição. Então é primeiro a gente ter um conhecimento
saber como se faz, fazer conosco primeiro, para poder ter conhecimento de causa, né? Começar a agir conosco primeiro, as lições que nós vamos aprender na casa espírita, começar a colocar em prática comigo primeiro. Porque olhar o defeito do outro e dizer, fulano é assim, ele precisa melhorar nisso, ele precisa melhorar naquilo, é muito fácil. Mas quando a gente perceber isso em alguém, a gente deve ter o quê? Benevolência para com ele, né? Indulgência para com a imperfeição do outro. E começar a analisar em nós mesmos se nós não temos também aquela deficiência. Ou até, muitas vezes, algo até mais grave do que aquilo que a gente está percebendo no outro. Todos nós temos as nossas imperfeições, né? E limitações. E eu costumo dizer, graças a Deus por isso. Porque se assim não fosse, né? Eu acho que seria bem mais difícil. Será que a gente ia entender o outro, respeitar, tolerar os defeitos dos outros? Se a gente não tivesse as nossas imperfeições também, as nossas limitações, né? Nossos fracassos, as nossas quedas no dia a dia, na trajetória da vida. Mas o importante não é, o mal não está em cair, não. O mal está em a gente não reconhecer que caiu, não reconhecer o erro e não se reerguer, não se levantar e pedir misericórdia a Deus para continuar na trajetória da vida, né? A gente precisa reconhecer quando a gente erra e ter como é que se diz? Fugiu a palavra. Oi? A coragem, a humildade de reconhecer aquilo e pedir auxílio a Deus para continuar na trajetória do caminho. Mas vamos para o tema, né, que é o mais importante. Isso foi só um desabafo. Benefícios pagos com a ingratidão. Estava conversando com uma conhecida lá fora e ela disse assim, qual é o tema, os benefícios pagos com a ingratidão? Ela disse, misericórdia, que tema pesado. Eu disse, eu vou tentar ser o mais suave possível, mais leve, né? Para não ser tão pesado. O tema parece ser pesado, mas não, é de uma leveza maravilhosa. Benefícios pagos com a ingratidão, né? Quem já não fez algo por alguém e recebeu como benefício, né? Ou como recompensa a ingratidão, né? Todos nós já passamos por isso em algum momento da vida. E muitas vezes, porque às vezes a gente só percebe a ingratidão do outro para conosco, né? Ah, eu fiz isso por fulano, eu fiz aquilo, eu ajudei, não sei o quê. E o fulano nem obrigado deu, né? Foi um ingrato. Muitas vezes a gente percebe as ingratidões dos outros, né? Mas vamos fazer uma reflexão. Será que nós também já não fomos ingratos com alguém? E o outro percebeu que eu fui ingrato, não é? Porque do mesmo jeito que a gente percebe a ingratidão do outro, o outro também percebe a nossa ingratidão, a nossa indiferença, vamos dizer assim, muitas vezes, né? A gente nem se apercebeu daquele benefício que foi grandioso, o que o outro nos fez quando estávamos precisando, e nós nem também para eles. Também fomos ingratos em algum momento da vida. A realidade é essa, né? Não significa dizer que eu estou botando aqui carapuça na cabeça de ninguém, não, dizendo, você foi, não é isso não. Nós estamos fazendo aqui uma reflexão. Quem não foi, graças a Deus, né? Continue assim, não sendo ingrato. E se encontrou ingratos pelo meio do caminho, vamos ver aqui agora como é que a gente deve agir, não é? Então o Evangelho ele começa com uma pergunta. O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com o temor de encontrar pessoas ingratas? Eu estudei isso com esse livro, né? Esse livro aqui é estudando sistematicamente, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele pede para que a gente leia a pergunta 2 vezes, porque às vezes a gente lê uma vez e a gente não conseguiu entender, né, direito. Mas vocês são pessoas inteligentes, eu vou ler só por ler, porque o livro pediu. Mas vocês entenderam. O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com o temor de encontrar pessoas ingratas? Ah, eu não vou mais fazer isso por fulano ou por fulana, porque ele nem me agradeceu. As mães dizem, né, que, e eu acredito que seja, é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, né? O amor de mãe por filho, né?
E muitas vezes, de uma forma equivocada, às vezes as mães até se encaixam nesse tema, né? Quando o filho cresce, né? E a mãe diz assim: mas eu fiz tanto por você, né? Ai, como eu fiz, como eu ajudei, e agora você, como está sendo ingrato para comigo, né? É uma forma equivocada de amar ainda, porque as mães também são, né? Espíritos imperfeitos que estão aqui para melhorar, embora seja um amor nobre, mais, como é que se diz? Refinado. Fiquem aí, não saiam daí. Tá vindo mais do lado de cá, viu? Vocês também respondam, que quem responder mais vai ganhar um livro de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Alerta, é ótimo esse livro, li várias e várias vezes. Aí, as mães também cometem muitas vezes, né, esse equívoco. Não é um erro, um mal, não. É uma forma ainda não muito pura de amar, né? Que é uma coisa em troca pelo bem que ela prestou ao filho, pelos esforços que ela fez, né? Porque o ideal mesmo seria a gente beneficiar sem esperar recompensa nenhuma. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a caridade mais agradável a Deus é aquela desinteressada. É fazer o bem pelo bem. É como diz um espírito em algum aí livro psicografado, que eu não lembro quem foi esse espírito. Ele diz assim: faça o bem e passe adiante, e segue, nem olha para trás. Auxiliou alguém que passou pelo teu caminho e precisou da tua ajuda. Se tu teve a sensibilidade, se nós tivemos a sensibilidade de perceber o que é que o outro está precisando naquele momento, e a gente puder fazer alguma coisa por ele, auxiliar na medida do possível, de acordo com as nossas condições, né? De acordo com a nossa pequenez ainda, não é querer dar muito, não, se a gente não tem esse muito, mas fazer o pouco, porque o que importa não é a quantidade do que a gente faz, é a qualidade. Não é quantidade que Deus quer, né? Deus quer qualidade. Às vezes a gente fica soberbado de tarefa, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer... E quer muito, fazer muito trabalho, mas muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. Não consegue dar conta do trabalho todo, ou faz todos os trabalhos pela metade, ou faz com pouca qualidade. Então a gente é melhor se empenhar em fazer um pouco, mas um pouco bem feito, e um pouco com amor, que é o mais importante. Com amor. Porque se a gente fizer simplesmente por fazer, ou então simplesmente, como a gente costuma ouvir muito no meio espírita, né? Para adquirir bônus horas. Ah, não, eu vou fazer isso porque quando eu chegar no mundo espiritual eu vou ter uma casa preparada para mim, vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter as minhas recompensas, né? Então eu estou fazendo já visando um benefício futuro. Isso é caridade verdadeira? Não. Cuidado com esses bônus horas. Muito cuidado. Os bônus horas existem, né? É consequência do que a gente faz. Tudo tem uma consequência na vida. Se eu faço bem, o bem voltará para mim. Se eu faço mal também, esse mal voltará. Porque se assim não fosse, não seria justiça, não é? Hoje fulano sofre tanto, mas fulano é tão bonzinho, não merece esse sofrimento. Mas a gente não sabe o que o fulano foi lá atrás. Deus não iria permitir que o fulano passasse por aquele sofrimento se ele não fosse merecedor do mesmo. Então agora ele está melhor. Agora ele está uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um homem de bem. Ou se aproximando, né, do homem de bem, né? Mas lá atrás, ainda nessa existência, ou quando a causa não é atual, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser anterior a essa existência. Porque se assim não fosse, não haveria justiça verdadeira, né? Porque a justiça da terra ainda é muito falha, mas a justiça divina não. Ela não erra nunca. Todos os males que nos acontecem são para o nosso bem. Estamos quitando os débitos do passado. E não necessariamente precisamos quitar esses débitos pela dor. Porque Jesus também disse que nós poderíamos quitá-los pelo amor.
Mas por que a gente sofre tanto, né? Por que a gente passa por tantas coisas tão difíceis na Terra? Porque a gente está escolhendo evoluir pela dor, infelizmente. E a bendita dor, como diz o Evangelho, coloca a gente no eixo de novo. Então a dor passa a ser uma bênção, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é necessária, mas ela não é obrigatória. Poderíamos escolher o caminho do amor, como diz o apóstolo Pedro, né? Como disse, aliás, lá atrás, né? O amor cobre multidão de pecados. Será que nós temos pecados? Essa palavra pecado é muito pesada, né? Vamos dizer assim, erros, né? Será que a gente tem erros, equívocos, falhas, né? Fica mais ameno, né? Temos. Eu, né? Não sei vocês, mas eu tenho muitas falhas, né? Então a doutrina espírita, ela nos dá essa forma de entendimento, de uma compreensão mais lógica, de que estamos passando por aquilo que nós precisamos passar para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Como diz aqui no item desse tema, benefícios pagos com a ingratidão, nada se perde, nada. É até melhor, diz aqui o Evangelho, né? É até melhor quando a gente auxilia alguém, faz alguma coisa por alguém e esse alguém não retribui. É até melhor, o Evangelho diz para nós, porque a recompensa vai vir de onde? De Deus, do Pai. Quando a gente espera uma recompensa da terra, a de Deus, que é melhor, não vem, porque a gente queria qual? A da terra. Não, eu fiz o bem, já visando um bem que eu vou receber daquela criatura. Então a gente pode até receber esse bem também, mas vamos perder o benefício maior, que é o benefício de Deus, nosso Pai, né? Porque Deus, quando dá, Ele dá o que a gente realmente precisa. Ele não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Assim como nós pais, né? Muitas vezes os filhos querem coisas que os pais, por ter uma compreensão melhor do que a criança, sabe que aquilo não é benéfico para ele. O pai vai dar ou a mãe, a não ser que seja uma pessoa, né, problemática, né? Aí vai até deixar, né, o filho, como diz o ditado popular, né? Como Deus criou a batata, que eu não sei como é, que ditado é esse, que eu nunca entendi isso. Como Deus criou a batata. Mas tudo bem. Damos aos filhos tudo o que eles querem, mesmo que seja mal para ele, ruim para ele. Não, quem tem um senso, né, um bom senso, não vai fazer esse mal, né, esse erro, né, porque assim vai estar criando delinquentes e não filhos verdadeiros, né? Vai falar alguma coisa? Não, você? Sim? Não? Eu vi tu fazendo assim, eu precisava que tu ia... Ah, tá. Então é melhor até que o benefício não venha do outro, porque virá de Deus. Mas eu estou fazendo, mas eu não estou querendo a recompensa do outro, porque eu estou visando a recompensa de Deus. É assim que a gente deve agir? Não, eu vou fazer por ele porque Deus vai me dar alguma coisa em troca. Não quero recompensa sua não, mas Deus vai me recompensar. Está correto isso? Não, podemos fazer isso muitas vezes, podemos, de uma forma equivocada, né? Sem reflexionar na verdadeira caridade, né? Porque a verdadeira caridade é aquela mais agradável a Deus, é aquela... A gente já falou aqui no início, não foi? Sem interesse, né? A caridade desinteressada é a que mais agrada a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, porque antigamente se agradava a Deus através de quê? Sacrifícios, né? Hoje a gente olha aquilo e se choca muitas vezes, né? Porque eram sacrifícios de animais e muitas vezes sacrifícios até humanos. Mas eles estavam errados em fazer isso? Será que eles tinham... Era a compreensão que eles tinham na época. Era o entendimento que eles tinham. Eles não estavam fazendo por maldade. Hoje nós já temos esse entendimento e a gente não vai oferecer mais um animal para Deus e muito menos seres humanos, né? Sacrificar para agradar ao Criador, porque Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia, né? E não sacrifícios, mas... E ele nunca quis, né? Mas como as criaturas estavam nessa condição, ofereciam sacrifícios para agradar ao Criador.
Com o passar do tempo, nós vamos melhorando a nossa condição, né? E vamos percebendo que Deus não quer isso, que é o sacrifício pessoal, o sacrifício íntimo, que é o quê? Aquele batismo com fogo, como diz lá na Bíblia, né? Que João batizava com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo, né? Ou seja, aquele fogo interior que vai queimando as nossas imperfeições. É uma transformação que a doutrina espírita chama de reforma íntima. Esse é o batismo verdadeiro que nós precisamos passar. É o batismo de se autoconhecer e se melhorar a cada dia. Procurar ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Graças a Deus existe a reencarnação, né? Porque vamos pagando, como o nosso irmão falou, né? Parcelado. Porque se assim não fosse, a gente não ia conseguir atingir essa perfeição que Jesus pede de nós quando? Nunca. Por mais esforço que a gente fizesse, Jesus disse: sede perfeito como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Por certo que essa perfeição é relativa, né? A perfeição absoluta só Deus. Não vamos conseguir alcançar, né, essa perfeição absoluta. É uma perfeição relativa. Mas Deus nos convida a ser seres perfeitos. Mas para isso nos presenteou com a bênção da reencarnação. Cada uma nós vamos nos melhorando e nos depurando para nos tornar um homem de bem e uma mulher de bem. Uns avançam mais rápido pelos esforços que faz, né? E outros vão mais lentamente. Mas todos nós fomos criados com esse destino. Todos nós, queiramos ou não, vamos chegar lá. Porque essa é a vontade de quem? De Deus. Não é a nossa vontade, não. É a vontade de Deus. Mesmo que eu não queira, eu me tornar uma pessoa perfeita um dia, parece até impossível, né? Mas Deus quer assim e assim será. Por certo que levaremos aí, né, muito tempo, né, pela frente. Mas não significa dizer que nós não vamos chegar lá. Vamos sim, porque esses anjos que hoje nós ouvimos falar, essas criaturas, né, que já alcançaram a pureza, né, total, né? Lembra daquela hierarquia lá no Livro dos Espíritos? Imperfeitos, bons e puros. Os puros, né, a primeira ordem, né? Chegaram lá simplesmente assim? Não, Deus criou eles puros e a gente aqui tudo com defeito de fábrica, imperfeitinho já. Não, né? Haveria justiça nisso ou lógica nisso? Qual mérito teria essas criaturas se tivessem criadas perfeitas, né? E elas tinham adquirido conhecimento? Não, porque a gente só adquire os conhecimentos na prática, né? A teoria ajuda, mas a prática, ela é muito mais eficaz. Pelo menos eu acho assim. Teoria ajuda, mas precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente vai adquirindo e conhecendo, e estudando e aprendendo. Então eles também passaram por esses estágios que nós estamos passando hoje, para alcançar esse nível de perfeição, né, de pureza. Eles também passaram por esses corredores, né, da vida, né, por esses labirintos, porque muitas vezes a vida se torna um labirinto, né? A gente se perde, né, no meio do caminho. Se perde mesmo. E olha que é difícil voltar, viu, do labirinto, a gente encontrar a saída de novo. Mas para isso nós devemos lembrar que não estamos sozinhos nunca. Minha mãe costumava sonhar que ela se perdia. Ia para umas regiões de sofrimento, escuro e aquela coisa toda que nós conhecemos como umbral, né? Mas não ia dizer para ela que ela é protestante e eu não ia ir de encontro à crença dela. Aí eu ficava na minha, e de vez em quando ela perguntava: o que é que você acha, isso, aquilo outro, eu dava a minha opinião, não sei o quê. Depois que ela estava revoltada comigo, ela dizia assim: não é assim não, é assim, é assado, não sei o quê. Aí daqui a pouco, quando ela estava de bem comigo, ela perguntava: o que é que você acha, o doutrina espírita explica o quê? Eu disse: quando a gente morrer, a gente vai saber. Nem se preocupe. Todos nós vamos saber quando a gente desencarnar, né? O porquê disso, o porquê daquilo. Aí ela parou de perguntar. Ela sonhava com essa região de sofrimento. Certa vez ela disse que uma criança, ou na maioria das vezes, uma criança ajudava ela a sair daquela região. Venha que eu lhe mostro o caminho. E ajudava ela. Ô meu filho, quem é essa criança que me ajuda? Eu disse: mãe, todos nós temos um anjo guardião, né?
que nós chamamos de mentor espiritual, ou guia, ou protetor, todos nós temos. Deus nos presenteou com um espírito amigo, aquele que se preocupa conosco, que nos ama e que não quer nada em troca, não quer benefício nenhum. Ele está nos ajudando por livre e espontânea vontade e por amor. E eu costumo dizer para o meu que você tem muito mérito, viu? Porque eu dou muito trabalho. Mas ele está ali, ó, não desiste de mim, está firme e forte ali. De vez em quando dá uns carões, uns puxão de orelha, mas de vez em quando também ele me dá umas mensagens mais suaves, né? mais amena. Aí, essa criança salvava ela daquela região. Aí eu comecei a dizer para ela: mãe, nós temos um anjo guardião, todos nós temos, né? Um anjo guardião. Quando chegar a minha hora, me fale, viu, por favor, que às vezes eu esqueço do relógio. Aí, todos nós temos um anjo, né, que nos auxilia nesses momentos. Então, toda vez que a senhora se vê nessa região, lembre-se disso. Lembre-se de orar, porque o primeiro socorro nosso, numa hora de desespero, de sofrimento, seja lá qual for, é a oração. Quando a gente ora, a gente sai daquela sintonia de perturbação e a gente entra com uma sintonia melhor, do alto, né? Com Deus. Então a resposta vem, né? Então o auxílio vem. Então a gente entra com a sintonia do nosso amigo espiritual e ele nos auxilia e nos livra daquilo que nós estamos passando naquele momento. Então eu pedi para ela, toda vez que a senhora se vê nessa região, a senhora peça a ajuda dele, do seu anjo guardião, que ele irá lhe mostrar o caminho. E confie nele, porque ele está ali para auxiliar, que ela ficava meio confusa, com medo de deixar que uma criança, que ele se apresentava como criança, uma criança pudesse auxiliá-la e ajudá-la a sair daquela região de sofrimento. Mas depois disso ela passou a realmente orar, e se ore também antes de dormir, né? Que é bom a gente se preparar para dormir, como diz a Jana de Ângela e Divaldo Pereira Franco, né? Antes de dormir é bom a gente fazer uma leitura agradável, evitar aqueles programas, né? Meio aperreadinho, aquelas coisas de violência. Procurar ler uma leitura agradável, procurar fazer uma prece ou um evangelho, alguma coisa parecida. Assistir uma coisa mais tranquila, orar para se preparar para dormir. Porque quando a gente dorme, a gente sabe que a gente sai, né? Do corpo e vai, só Deus sabe para onde. Então, se a gente não se prepara para isso, a gente pode ir, como diz aquela música, deixa a vida me levar. E muitas vezes a gente vai, quem não sabe para onde quer ir, vai para onde? Para qualquer lugar. E depois a gente não pode estar reclamando, eu estava em qual canto assim, assim, assim. Às vezes é a nossa sintonia, né? Às vezes não, na maioria das vezes é a nossa sintonia. É preciso sintonizar com o bem para poder estar vibrando no bem, na sintonia do bem e do amor. Mas vamos voltar, né, para as perguntas aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, ele vem de uma forma sistematizada, né? Roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é bem interessante porque ele vem com perguntas e respostas, dizendo os porquês, né, do assunto. Por que o homem se sente muitas vezes decepcionado na prática do bem? Aí os Espíritos dizem que é o seguinte: porque ainda o pratica de forma interesseira, não cristã. Se examinarmos a fundo nossa consciência, verificaremos que sempre esperamos alguma forma de reconhecimento ou recompensa em troca do bem que praticamos. E isso não deve mais existir no meio de nós, né? A gente precisa fazer o bem, como eu bem falei no início, pelo bem. Eu não estou dizendo aqui que eu já sou essa criatura não, viu? Por favor. Já pratico o bem pelo bem, não preciso, né? Porque às vezes a gente se pega nessa condição ainda, né? Que é preciso domar as más inclinações que nós temos, que Allan Kardec disse que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Não é as más inclinações dos outros não, é a nossa, né? Então, se a gente se pega numa condição que eu estou auxiliando, mas eu estou visando algo mais adiante, a gente deve frear. Epa, peraí, o Evangelho diz que não é assim não. Melhor seria, como eles dizem aqui, se eu ajudasse aquelas criaturas que nem tem como me pagar. Porque quando eu estou auxiliando alguém que eu sei que ela tem condição de me dar alguma coisa em troca, já não é uma caridade pura, verdadeira, né? Porque eu estou visando o benefício mais na frente. Então o ideal seria ajudar aqueles que nem têm condição de nos pagar. Mas nem isso se perde. Porque todo bem praticado, ele volta para nós mesmos primeiro. A gente acha que muitas vezes está fazendo muita coisa pelos outros, mas não.
Nós estamos fazendo por nós mesmos primeiro, como disse Pedro. O amor cobre multidão de pecados. E nós temos muitos erros acumulados ao longo das nossas existências. Temos muitos erros. E que o amor vai quitando isso. Há quem diga, nos livros, né, espírita, há quem diga, diz que quando o karma, vamos dizer assim, chega e bate a nossa porta, se encontra a gente ocupado no bem, a coisa já muda de figura. Se o sofrimento vier bater a nossa porta, a enfermidade, seja lá o que for, porque eu precisava passar por isso, por equívocos cometidos lá atrás, e ele me encontra ocupado no bem, a situação já muda de feição. Porque o amor cobre multidão de pecados. Então o que seria uma coisa mais grave, já vai ser um resfriadozinho, não é? Poderia ser aquela enfermidade mais severa, mas já vai ser uma coisa melhor. Se é que existe enfermidade melhor, né? Mas já vai ser uma coisa menos. Por quê? Porque encontrou eu resignado e procurando auxiliar na medida do possível, auxiliando, mesmo precisando de ajuda, mas ajudando aquele semelhante, né, que está ao meu derredor. Auxiliando o meu próximo. Às vezes a gente quer fazer lá na frente. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ajudar, vou viajar e vou fazer a caridade longe, vou para o Haiti, vou, né, para Etiópia, que tem muita gente precisando de ajuda. Vou para lá ajudar. E a recomendação do Evangelho é o quê? Ajudar o quem? O próximo. O próximo mais próximo. O próximo mais próximo de mim sou eu mesmo primeiro. Se ajudando. Agora não ser aquela forma egoísta não, né? Só eu, né? Primeiro eu, segundo eu. Não é isso não. Mas se ajudar e ajudar aqueles que estão mais próximos. Sem querer ir fazer muita coisa. Começa com o pequeno, sendo bem feito. Ajudar o eu e aqueles que estão mais próximos. Um vizinho está necessitando de ajuda, e a gente tem a sensibilidade de perceber a dor dele e poder ser generoso, caridoso para com ele, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, né? Aqueles parentes difíceis, né? Vamos dizer assim, né? E muitas vezes o difícil somos nós, porque a gente acha o parente problemático. A minha família, essa família, eu nasci na família errada, porque essa família fiquei toda defeituosa, como se a gente fosse a cocadinha, né? O docinho de coco. E os familiares estão vendo também em nós aquela pedra no sapato. A gente acha que eles são os errados e eles acham que nós somos errados, mas estamos na família que nós precisamos estar para aprender a nos amar, porque a recomendação do Evangelho é: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás com ele no caminho. Deus não quer inimigos na família dele, né? E a família nossa não é essa famíliazinha não, limitada ali às quatro paredes não. A nossa família é universal. Não vai haver inimigos um dia na nossa família. Nós seremos todos irmãos, e somos, mas precisamos reconhecer isso e dar as mãos. Não haverá mais essa distinção de religiões. Não significa dizer que todos vão se tornar espírita, não, né? Mas vamos saber que somos irmãos, filho de Deus, né? Do mesmo pai, né? O pai e mãe também, que eu vejo Deus mais como uma mãe do que como um pai. Vocês assistiram a Cabana? Quem assistiu aqui a Cabana? Lindo demais aquele filme. E mostra Deus de uma forma feminina de ser, né? Há algum mal nisso? Há algum erro nisso? Será que Deus é masculino ou é feminino? Não, nós somos masculinos e femininos. Todo ser humano tem a sua feminilidade e a sua masculinidade. E por que Deus seria homem só? Não, né? Deus tem o seu lado feminino de ser também. E pessoas começaram a criticar o filme por isso. Mas é uma pequena, né, parcela de pessoas que não entenderam a mensagem linda desse filme. Linda. Eu assisti 2 vezes no cinema. E é de uma emoção que eu saí ali. Eu saí flutuando. Tão feliz eu saí do cinema querendo abraçar as pessoas. Aí ainda bem que eu não saí abraçando assim, que eu não conhecia. Senão eu ia me chamar de louco, né? Meu Deus, quem é esse doido que saiu do cinema abraçando todo mundo assim?
Aí encontrei logo na porta do cinema minha prima e meu primo, o segundo. Aí abracei os dois. Aí o que foi que aconteceu? Eu estou muito alegre, quero passar essa energia, essa alegria toda que eu senti ali no cinema. Assista a cabana, que maravilha! É o amor de Deus por nós sendo derramado, porque lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no prefácio, a mensagem do Espírito Verdade diz assim: os Espíritos do Senhor estão por toda parte. Nós poderíamos nos equivocar e achar que as mensagens espirituais só estão na casa espírita, mas não, estão por toda parte. A cabana não é um filme espírita, não, mas eu vi a doutrina espírita sendo pregada naquele filme de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Vai passar lá, que nós temos o Cine Debate, né? Lá na Casa do Caminho. É o último sábado do mês. Esse sábado que teve agora, teve. E vão passar a cabana lá, porque eu falei tanto da cabana, com tanta empolgação, que eles vão passar a cabana lá. Porque realmente aquela energia é contagiosa. A energia de Deus, do amor, é contagiosa, é maravilhosa. E é bom a gente passar as coisas boas adiante, porque o mundo, como diz aquele filme Nosso Lar, quem já viu, né, o filme Nosso Lar? André Luiz, quem lembra dessa frase? Ficou na minha mente. O mundo precisa de histórias felizes. Ai, é uma emoção quando eu escuto aquilo. O mundo precisa de histórias felizes. Qual é a história que eu estou fazendo da minha vida? Qual é a contribuição que eu estou dando na minha casa, na minha vida, para os meus familiares, para os meus parentes, amigos, vizinhos, no trabalho, seja lá onde for, fazer um mundo melhor. O mundo só será melhor quando eu for melhor. O mundo só será melhor quando cada um de nós se tornar um ser humano melhor. Não esperar que o outro seja. Sejamos nós aquilo que queremos que os outros sejam. Se o teu vizinho não consegue ser, se o teu parente não consegue ser, seja com ele aquilo que você quer que ele seja com você. Ou seja eu aquilo que eu quero que o outro seja comigo primeiro. Cada um faz a sua parte e assim nós vamos avançando, porque essa é a destinação da humanidade, é avançar no bem e fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar recompensa de ninguém, nem um simples obrigado. Se ele não agradeceu, de quem é o problema? É dele. Eu fiz a minha parte, cada um faz a sua parte, e quando for dormir, vai dormir com a sua consciência tranquila, como Jesus não, eu só quero falar de Jesus, mas não é Santo Agostinho não, é Santo Agostinho? Ah, eita, é mesmo, fique aí, não saia, a universitária é ela hoje. Santo Agostinho recomenda, eu estava com outro nome na mente, é ele mesmo. Santo Agostinho recomenda, antes de dormir, faz uma reflexão. Onde foi que você acertou? Onde foi que você errou? Não é? Vamos anotar. Eu me equivoquei aqui. A gente não encontra muito erro, não. A gente encontra mais, né, virtudes. É a realidade. Porque a gente acha que o outro é que é errado. A gente ainda não é tão errado assim, não, né? Fazer uma reflexão. Onde nós precisamos melhorar? Onde é que eu estou me equivocando? O que foi que eu fiz hoje que não condiz com o ensinamento da doutrina? O que é que a doutrina me ensina e que hoje eu errei? Santo Agostinho fazia isso antes de dormir. Se Santo Agostinho fazia antes de dormir isso, imaginemos nós. Eu confesso que eu não lembro da noite de fazer não, a reflexão não, né? Mas eu preciso fazer essa reflexão, porque é o autoconhecimento, como nos ensina na série psicológica de Joana de Ângelo, né? É preciso se autoconhecer, porque quando a gente conhece a nós mesmos primeiro, que não é tão simples assim, não é tão fácil assim, se conhecer verdadeiramente, a gente percebe isso quando a gente reage. Alguém, a gente, ai, tão santinho, né? Ai, como hobby, que as pessoas lá na Casa do Caminho colocaram meu apelido de releve, porque tudo meu é releve. Quando a pessoa vem falar comigo, releve, meu irmão, é assim mesmo, releve, né? Aí colocaram meu apelido de releve. Esse é releve, é? Releve 2, porque o 1 sou eu. Releve.
Aí sabe o que eu digo para eles? Deixa eu passar uma semana na tua casa. Não precisa nem comer o quilo de sal. Porque não tem aquela história, vamos comer um quilo de sal comigo, né? Nem precisa comer o quilo de sal. Eu acho que vocês vão deportar antes da semana terminar. Porque todos nós temos os nossos defeitos. Quando eu fui morar com a minha mãe, eu saí de casa muito jovem, né? E fui viver a minha vida. O filho pródigo foi embora da casa do pai e da mãe. E depois retorna, 20 anos depois. Retorna, ou melhor, eu trouxe minha mãe para morar comigo, né? Depois, já na fase adulta. Na adulta, idosa, vamos dizer assim, né? Madura, né? Experiente, na fase mais experiente. Minha mãe era Deus no céu e eu na terra. Ai, meu filho, e ela elogiava para os vizinhos dela, e era aquela festa, todo mundo quando me via, chegou, ele brilhava, porque era de uma santidade eu, que era uma coisa maravilhosa, porque minha mãe me fazia anjo de asa. Levei minha mãe para morar comigo 20 anos depois. Poucos dias de convivência, sabe qual foi a frase dela? A gente só conhece as pessoas quando convive. Mãe, todos nós temos uma ovelha e um lobo dentro de nós. Qual é o que vence essa briga? Aquele que você mais alimentar. Se eu mais alimento minha ovelha, ela vai vencer a luta. Mas se eu alimento o lobo feroz que existe em nós, todos nós, ninguém escapou. O que é que nós estamos alimentando, né? Ovelha ou lobo? Sim, o autoconhecimento. A gente só se conhece verdadeiramente na hora da reação. O outro me fez uma coisa que eu não gostei. Quando eu reajo, aí eita, eu ainda faço isso, né? Eu ainda agi dessa forma. Aí é quando a gente vai perceber que ainda tem o que melhorar dentro de nós. Que a gente não é aquela coisinha tão maravilhosa que a gente achava ser. Não. Como o outro também não é, não. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Há quem diga que é o BIP de Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É assim que Jesus entende a caridade, segundo o Livro dos Espíritos. Como entendia Jesus o que é caridade? Os Espíritos responderam dessa forma. Ele era benevolente para com todos, era indulgente com as imperfeições. Quem já viu Jesus condenando aqui alguém? Ele vivia no meio, não era? Dos pecadores. E as pessoas, o que é que faziam? Olha onde ele está. Olha, né? Apontando. Nem ia ajudar, auxiliar. E ainda quem ajudava e auxiliava ainda criticava e apontava. Será que existem pessoas assim hoje em dia ainda? Que a gente vai ajudar. Mas deixa ser besta, vai ajudar fulano. Fulano nem gratidão tem por tu. E é isso e aquilo. Nem obrigado dá. A água da paz, né? Como recomenda Chico Xavier. Bota a água na boca, não responde e vai fazer a caridade. É a forma de entender dele. Um dia ele vai entender que a gente está aqui para auxiliar uns aos outros, né? Não só para ser auxiliado. E como bem diz o Evangelho, se essa recompensa não vier do outro, virá de Deus. E muitas vezes ele diz aqui também, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 13, item 19, porque não tem como eu trazer todas as informações, né, em uma única fala aqui. Então, vocês quiserem estudar esse assunto em casa, que é muito interessante, capítulo 13, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles dizem o seguinte, que se quando a pessoa que você beneficiou não reconheceu, não lhe deu nada em troca, quando ela desencarna, ela sente um remorso por não ter auxiliado você, que é o castigo por ela não ter feito, né, dado um bem também de volta para você. Então muitas vezes eles pedem por misericórdia a Deus reencarnar para ajudar aquela criatura que ajudou ela lá quando ela estava na terra. Por isso que a gente vê muitas vezes pessoas, né, que parecem ser verdadeiros anjos da guarda na vida do outro, né? E o outro
Nem é essa criatura que a gente julga que não merece tanto, mas ele mereceu aquele anjo da guarda que Deus colocou ali. Porque muitas vezes ele foi o anjo da guarda do outro lá atrás. Ele ajudou, auxiliou. Nada se perde, como diz aqui. Tudo é aproveitado. Quando a gente acha que aquela criatura não merece aquilo que o outro está fazendo por ela, a gente está se equivocando, julgando mal, porque a gente não é juiz de nada, não. Ele merece sim. Ele precisa daquele auxiliar, ele precisa daquela criatura. E aqueles que são mais problemáticos, que estão sob nossa tutela, eles precisam também. Por isso que as mães, tem filho que diz assim, né? Mas mamãe gosta mais de fulano do que ciclano, né? Mamãe gosta mais dele, mas ele não está nem aí. Ele é do mundo, da vida. Mas mamãe só ama ele, só gosta mais dele, não gosta de mim, que eu sou aqui aquele filho, o irmão do filho pródigo, né? Que queria botar o pai contra o filho. Mas eu estou aqui do seu lado, direto, o senhor nem para mim. E o outro que debandou e agora volta, o senhor, né? Todo bonzinho com ele. Às vezes a gente vê isso dentro das nossas famílias, né? Mas aquele que a gente acha que não merece é o que mais precisa do amor do pai e da mãe. E a mãe, na sua sensibilidade, ela reconhece isso. Que aquele é o que precisa mais dela. O outro já aprendeu a se virar melhor sozinho, né? E aquele outro mais problemático é o que mais necessita. O mais necessitado é aquele mais equivocado. Não é o que já está melhor, não. Todos nós somos necessitados, mas existem uns mais e outros menos. E a gente precisa entender isso e aprender a nos amar, né, indistintamente. Isso é uma tarefa, né? Parece ser muito árdua e difícil amar toda a humanidade, né? Mas isso é uma tarefa que nós iremos conseguir realizar um dia, porque é a vontade de nosso Pai que está no céu. Só mais uma pergunta aqui, porque são muitas perguntas e respostas que aqui eles dão. Perdi a página. Releve. Olha. Mas aqui não pode relevar não, aqui tem que ler mesmo agora. Capítulo 13. O item 9, né? Os benefícios jamais se perdem. Sim, a pergunta diz assim: por que Deus permite que sejamos pagos com a ingratidão, né? Porque a gente poderia achar que era injusto, né? Mas eu fiz o bem a ele, eu auxiliei, eu ajudei, e ele foi ingrato comigo, mas Deus não está vendo isso não. Meu Deus, o senhor não viu não, mas fez muita coisa. Às vezes foi uma coisinha tão mínima, a gente acha que fez muita coisa, né? Meu Deus. Aí por que Deus permite que sejamos pagos com a ingratidão? Para experimentar a nossa perseverança no bem, para que possamos desenvolver a nossa capacidade de fazer o bem, sem visar qualquer espécie de lucro. Ele não foi ingrato, foi, mas eu vou continuar auxiliando, beneficiando no que for preciso, no que for possível, né? Não se incomodar se o outro não reconheceu isso. Ficai certo de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vos houvesse pago. Porque o benefício jamais se perde. Um benefício feito neste mundo pode ser lembrado na vida espiritual. Já falei sobre isso, né? Porque temos o dever de ajudar o nosso próximo, sempre o nosso próximo. Porque estamos todos ligados por laços de reparação, em função de dívidas contraídas em vidas passadas. Tá vendo? Nada é por acaso. A gente não está na família errada, nem aquele vizinho é meu vizinho por acaso, não. Tudo tem uma razão de ser. Se nos ajudarmos mutuamente, mais rápido será o nosso progresso. E se não o fizermos, faltaremos com compromissos assumidos anteriormente e retardaremos a nossa caminhada de volta para Deus. Então a gente precisa reconhecer que nada é por acaso e que estamos aqui para ajudar e ser ajudados. Quando a gente reconhecer isso e nós dermos as mãos, né? O mundo será muito melhor. E ele será. Temos fé nisso, né? E ele será. Não temos só fé nem crença, mas temos certeza.
porque essa é a vontade de nosso Pai que está nos céus. Muito obrigado pela paciência de vocês. Peço as vossas orações, porque os dias estão sendo muito difíceis, né? Para nós espíritas, sempre mais ainda, né? Porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. E eu estou sendo muito cobrado nos dias atuais. Muito mesmo. E é preciso seguir em frente. Muita paz. Seja, irmão. Bom, queridas irmãs e irmãos em Cristo, após o belo banquete que acabamos de receber, vamos novamente fechar nossos olhos e acompanhar a prece de encerramento da nossa irmã Patrícia Firpo. Meus irmãos, vamos continuar com essa sintonia que nos traz tranquilidade, nos traz uma reflexão e, simbolicamente, ajoelharmos diante de tantas maravilhas que recebemos diariamente através dos nossos guias espirituais que sempre estão ao nosso lado, através dos nossos irmãos que estão ao nosso lado nos momentos difíceis e que com certeza é uma bênção que recebemos. Que continuemos com o sentimento de amor e cada vez mais possamos cultivar dentro de nós essa necessidade que nos faz cada vez mais criaturas do bem. Com toda essa vibração de amor, agradecemos aos nossos irmãos dessa casa. Agradecemos ao nosso irmão que nos trouxe essa mensagem, que nos fará com certeza pessoas cada vez melhores. Muita paz para todos. Senhor Jesus, após esta rogativa, resta-nos tão somente renovar os nossos agradecimentos por tudo o que acabamos de receber pelo acréscimo da vossa divina misericórdia. Permitai, Senhor, que possamos retornar aos nossos lares, levando conosco este banquete de ensinamentos que acabamos de receber. E que tua paz esteja conosco hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja.